Sexta-feira, 22 de outubro de 2021. Começando mais um Dose Dupla aqui no instantenews.1. E hoje temos um único assunto, a CPI da Covid, mas dividido em dois temas. O primeiro é o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi divulgado nesta quarta-feira, um arraso, cheio de aberrações, como já era esperado. Um documento que mostrou, além do oportunismo do grupo dos 7, que comandou a CPI, a covardia do seu relator, Renan Calheiros, que, na hora H, enfiou o rabo entre as pernas e não teve peito para acusar o presidente Jair Bolsonaro de genocida, como disse que faria. O outro tema é justamente a relação dos indiciados por aqueles que, a verdade, são os que deveriam ser presos pelo que fizeram nas sessões da CPI, E também pelo passado acobertado aí por esquemas nada republicanos, incluindo aí contatos dentro do Supremo Tribunal Federal. Pelo menos é essa a impressão que fica, você não acha, Marcelo Cardoso? Infelizmente, não dá para ver de modo diferente. CPI que começa errada só pode acabar errada, Só acabou menos errada porque a mãe do ator Paulo Gustavo se negou a participar da tal cerimônia de encerramento sugerida por Renan Calheiros e sua turma. E Dona Déia ainda disse, a Lúcia, a mãe dele, disse poucas e boas sobre o senador de Alagoas. Como ele sentiu que não ia ficar bem na fita, como gostaria, achou melhor não fazer cerimônia nenhuma. O Lavigne ficou sem trabalho, O encerramento desse show de horrores com mais um show de horrores poderia ser fatal para esses seres abomináveis. Isso sem contar com o racha que acabou acontecendo, entre os próprios integrantes do G7. Renan Calheiros fez da CPI um instrumento pessoal. Isso ficou bem marcado, Se vingar e tentar destruir o presidente Jair Bolsonaro. Mas parece que o tiro saiu pela culatra. Então vamos começar aí o Dose Dupla de hoje, porque a gente tem muito o que comentar, Começando com o relatório dessa comissão, como colocamos no título, Parlamentar de Inquérito. Seja bem-vindo. Na última quarta-feira, eu assisti a uma das maiores aberrações protagonizadas pelo Senado brasileiro, que foi a leitura de parte do relatório dessa CPI, feita pelo senador mais desmoralizado do Brasil, Renan Calheiros. Esse relatório vai ser votado pelo plenário do Senado na próxima terça-feira. E, se for aprovado, ele vai ser remetido ao Ministério Público para análise e para as devidas providências. A primeira grande aberração das aberrações foi a imputação ao presidente da República de 9 crimes. E olha só uma coisa, de acordo com a nossa Constituição, o presidente da República não pode ser investigado por uma comissão parlamentar de inquérito. Aliás, nenhum presidente pode ser investigado por uma CPI. E não existe prerrogativa de fazer em relação especificamente ao Bolsonaro. Ora, se isso aí não é possível, como é que a CPI pode imputar a ele 9 crimes? Você vê que isso não tem sustentação legal, a não ser que a PGR rasgue a Constituição, como anda fazendo de vez em quando, por sinal, o STF. E o relatório ainda indicia mais 65 pessoas, E podem ser que venham mais 9 por aí, até a decisão final. Esse senador Renan Calheiros deve estar achando aí que vai marcar ponto com seu eleitorado ao afirmar aí que os danos apresentados mostram a relevância estratégica da CPI, aquele papo furado,
e que eles procuraram apurar as responsabilidades, apontar as falhas no enfrentamento à crise sanitária, que, segundo ele, no caso do Brasil, salta aos olhos dos mais desatentos em função do número e do descontrole da doença em nosso território. Parece que ele não lê jornal, não vê televisão e não sabe que no mundo inteiro a pandemia fez um arrasa-quarteirão, né? E ainda ele teve a coragem, a cara de pau, de dizer que o governo federal foi omisso, que optou por agir de forma não técnica e desidiosa no enfrentamento do coronavírus e que é inacreditável. Né? Diz que o governo ainda expôs deliberadamente a população a risco concreto de contaminação em massa. Isso, café pequeno perto das sandices que ele disse ao ler o relatório. Né? Mas esse relatório está mais para um amontoado aí de narrativas do que para um conjunto de fatos concretos que deveriam ter sido apurados adequadamente. Né? Nós vimos aí no decorrer desses 6 últimos meses o que esses senadores fizeram para destruir reputações, expor pessoas que tinham aí alguma vinculação, até mesmo simpatia com o governo, né? E principalmente com o presidente Bolsonaro. Né? Esses senhores aí, Renan Calheiros, Omar Aziz, Randolfo Rodrigues, Humberto Costa e outros aí, para mim, eles é que deveriam ser presos, sabe, Marcelo? Só para mim também. pelo que eles protagonizaram, hein, que a gente viu. Foi uma vergonha, né? Pois é, e você vê que ele insiste em dizer que houve um atraso deliberado na aquisição das vacinas, o que não é verdade. Isso já foi amplamente divulgado. Houve impedimentos, houve burocracias que precisavam ser cumpridas e que não poderiam ter sido burladas. Aliás, se tivessem sido, aí sim o Bolsonaro estaria respondendo a algum ato, de repente, danoso aí à administração pública. Mas ele seguiu o rito como deveria ser seguido e fez com que todos obedecessem isso também. Agora, teve uma parte da leitura, Marcelo, em que o Renan disse que o governo federal tinha o dever legal de agir. E, tendo sido omisso, né, tinha contribuído para a morte de milhares de brasileiros. Ele só não colocou no relatório que a decisão do STF transferiu para prefeitos e governadores as decisões relacionadas à pandemia. Essas que deveriam ter sido tomadas em nível macro, né, de planejamento pelo governo federal, no caso, o Ministério da Saúde. Aliás, governadores e prefeitos que a CPI não investigou, dentre os quais os filhos dele e do comparsa Jader Barbalho, suplente nessa comissão da vergonha. Né? Depois veio com aquela conversa mole para dormir de gabinete paralelo. Segundo ele, era composto por médicos, políticos e empresários e prestava orientações ao presidente da República. É como se o presidente da República não pudesse conversar com qualquer pessoa, como conversa todas as manhãs na saída do Palácio do Alvorada. Né? O que não significa que aquilo seja um comitê científico, que também não significa que comitês científicos fazem coisas certas o tempo todo. Né? Agora, teve um trecho também onde ele atacou o governo porque deu ênfase à economia e à defesa, digamos, do tratamento Voldemort, aquele cujo nome não se deve proferir. Teve um monte de outras baboseiras. Eu vou dizer uma coisa, rapaz, eu acho que esse relatório da CPI, só por essas partes lidas, antecipadas pelo Renan Calheiros, absolvem o presidente. Condenam para sempre esse grupo dos 7, o tal do G7, que promoveu esse circo bizarro, que consumiu uma fortuna de dinheiro público só para servir, como a gente já viu, de palanque para um grupo de oportunistas, né? E sem vergonha. Marcelo, esse relatório, além de fraco, porque muitas das coisas foram colocadas nele não passam de narrativas baratas, né? Isso aí, como eu já disse, foi um relatório vingativo, como você também acabou de falar, contra o presidente da República. Os crimes atribuídos ao presidente, de tudo que foi colocado por ele, eu não vi, sinceramente, nada objetivo.
Aliás, a subjetividade desse calhamaço aí de 1.180 páginas espanta qualquer pessoa com mais de 2 neurônios, né? Todos nós sabemos, ô Marcelo, que o presidente Bolsonaro não cometeu crime algum durante essa pandemia, como querem nos fazer crer aí os seus opositores e desafetos. Mas ele não ouviu o corpo médico da TV Globo, nem o corpo médico do Supremo Tribunal Ah, Federal, né? com certeza. Agora, se a Ah, gente tiver uma Procuradoria-Geral da República séria, esse documento, mesmo que seja aprovado pelo plenário do Senado, ele só tem um destino: é a lixeira, né? Porque é um relatório vergonhoso sob o ponto de vista jurídico, ele não se sustenta. E por isso, além do que a gente sabe do passado aí, do presidente, de quem escreveu, e na prática isso acaba se tornando, como você falou, uma absolvição do presidente, até um atestado de bons antecedentes, né? Nesse é. período aí de pandemia. Tiro no pé, né? Pois é. Agora você vê que a CPI quis transformar gente séria em criminoso e não moveu uma palha para ir atrás dos verdadeiros criminosos que se aproveitaram inescrupulosamente aí e desviaram dinheiro público em plena pandemia. Isso aí era paredão, né? Porque um cara que faz isso é um é muito mais que um canalha, né? Agora, a gente entende aí o desespero desse pessoal que durante 6 meses tentou pegar o presidente Jair Bolsonaro, só que não conseguiu, né? Quem vai conseguir? O pessoal da CPI queria show, né? Os holofortes, a ribalta brilhando, as cortinas que abriam e fechavam a cada dia, né? Além do excelente oportunidade de ter espaço na mídia, coisa que eles não teriam conseguido se não fosse a artimanha de criar essa CPI, né? Com auxílio luxuoso do STF. Mas a prova disso, de que nada além de teatro foi isso o tempo todo, é a última sessão, que trouxe vítimas, cara, a serem expostas esses inescrupulosos senadores de maneira vil, né, sem perceber que foram usadas por essa gente. As pessoas foram levadas para lá como se fossem pessoas importantes, na verdade estavam sendo usadas, foram usadas por eles para E fazer tem isso. até, Marcelo, algumas pessoas que disseram que essas vítimas também não eram vítimas favoráveis ao governo, né? Então juntou a sede com a vontade de beber, né? Oh, mas é verdade. Aí o relatório, além de não ter fundamentação jurídica, só puniu, claro, aliados e pessoas ligadas ao governo. Os verdadeiros culpados pelo que aconteceu seguem impunes, cobertados, protegidos, né? Isso desmoraliza o Senado, como se o Senado já não fosse uma instituição desmoralizada. Aliás, o Congresso Nacional, Senado e Câmara juntos, né? Desde muito tempo. Mostra também como são ignorantes e oportunistas essas raposas da política que querem se perpetuar no poder. Isso é o que revolta mais. É. Mas voltando ao relatório, quem é Renan Calheiros, né, Marcelo, para falar de ciência? Se ele não sabe nem pronunciar corretamente, rapaz, palavras como criptomoeda e Bitcoin, né? A O meme. capacitação dele é zero, né? Imagina um sujeito com um prontuário policial dele que ainda fala criptomoeda e Bitcoin, né? Pô, isso tinha que ter acontecido na sessão justamente do Luciano Hang, né? O que tornou Agora, mais divertido ainda. pois é. Agora, colocar no relatório que foram usados tratamentos sem amparo científico, quando ele próprio só quer ouvir uma corrente da ciência, aí é demais, né? Todo mundo lembra que quando foram convocados aí os médicos que mostrariam as experiências científicas com determinados tratamentos, que a gente não pode nem, infelizmente, falar o nome aqui, o Renan Calheiros saiu da sessão e não ouviu nada do que falaram essas pessoas, né? Só essa atitude, no meu ponto de vista, já descredenciaria ele da relatoria dessa CPI, né? Porque é um hipócrita. Ele só lê as pesquisas médicas que interessam e que dizem coisas que vão
de encontro, ou melhor, ao encontro dos seus desejos, né? Essas pesquisas que ele lê. E eu diria o seguinte, e desejos macabros, né, de derrubar o presidente. Agora, tem um lado da ciência aí que já viu experiências bem-sucedidas com certos tratamentos, mas que determinadas pessoas não querem deixar vir a público por causa de interesses aí nada republicanos e até laboratoriais, né? Os doutores Francisco Cardoso e Ricardo Zimmermann, para quem o Renan virou as costas, são dois médicos respeitadíssimos, têm inúmeros trabalhos publicados aí com argumentos científicos que derrubariam qualquer teoria de um decrépito senador. Aliás, talvez daí venha o termo criptomoeda, sei lá. Né? Decrépito moeda. Mas você falou em Francisco, acho que o sobrenome dele é Cardo, não Cardoso, não, acho que ele não é meu parente, não. Mas vamos lá. Não dá realmente, cara, para levar a sério um relatório desse, né? Baseado em mentiras, narrativas falsas, numa CPI que tem, veja só, o presidente, o Omar Aziz, está com seu passaporte retido porque é suspeito de desvio de recursos públicos no seu estado. Esse mesmo presidente já teve sua mulher e os irmãos presos pelo mesmo motivo. E um relator, Renan Malheiros, como diz o Cláudio Lessa, responde a inúmeros inquéritos que nunca andam. Estão ali no caminho da prescrição, certamente, dentro do Supremo Tribunal Federal. Tem uma foto do Renan, muito amistosamente, cumprimentando uma irmão com o Alexandre de Moraes, que é bastante emblemática nesse sentido. Né? Isso corre à rede de vez em quando. Mas veja só, curiosamente, um relatório, esse que saiu agora, né, teve repercussão até exagerada por parte da imprensa, que, num passado recente, criticava, crucificava ferozmente Renan Calheiros, mas que agora passou a idolatrar o cara e considerá-lo a figura mais ilibada do país. Trocam de opinião como eu troco de camisa. Aí não dá, né? Não sei se você viu o programa Os Pingos nos Is, na quarta-feira, o Augusto Nunes ele fez uma análise muito boa sobre as acusações feitas ao Bolsonaro pelo Renan e os seus comparsas, né? Todo mundo lembra que esse pessoal vivia dizendo que o Bolsonaro era um homicida, um genocida, um assassino e tal. Mas o Augusto Nunes observou que de um tempo para cá eles foram abrandando aí as acusações, até retirarem do relatório palavras como homicídio, homicida, genocídio, genocida. E ele comentou, né, que o Renan deve ter sido alertado pelo senador Alessandro Vieira, que eu não sabia, mas ele é delegado, no sentido de que essas acusações não chegariam sequer, como disse o Augusto Nunes, a uma delegacia de Grotão lá do Nordeste. Se esse cara delegado já devia levar o Renan Calheiros preso por conta, né? Aproveitando o ensejo aí. Pois é. Agora, o que eu achei interessante é que o pessoal dos Pingos nos Is vai fazer o relatório do relatório da CPI. E o Augusto disse que nesse relatório dos Pingos nos Is, a mais grave das barbaridades do Renan foi o uso do adjetivo genocida. E é verdade, foi atribuído aí ao presidente Bolsonaro em várias ocasiões. Não só por ele, diga-se de passagem aí, mas também pelos demais integrantes do G7, por muita gente, né? Ninguém escapa. A acusação é absurda e a gente sabe que é desprovida de fundamento. O Augusto Nunes lembrou que genocida foi Hitler, né, que determinou a morte aí de 6 milhões de judeus. E ele acha que denunciação caluniosa, injúria, difamação e propagação de fake news são aspectos aí que são inquestionáveis com relação às atitudes do Renan Calheiros, né? E o Augusto também lembrou que o próprio jornal o Globo acusou o Bolsonaro de genocida e que agora disse num editorial que não houve nada disso. Você vê, né? O Augusto Nunes acha que todas essas revistas e jornais que repercutiram essa fake news, porque isso é uma fake news, né, devem ser processados. E talvez por isso o Globo já esteja querendo tirar o dele da reta, né?
O jornalista lembrou também que os ministros do Supremo que se ofendem aí com qualquer adjetivo que pareça aí desagradável, né, têm a obrigação de considerar fake news a acusação feita ao chefe do Poder Executivo. Ou eles param com essa CPI das fake news ou incluem essa fake news no inquérito conduzido pelo STF, que, aliás, ontem saiu, né, que o Alexandre de Moraes mandou prender e deportar o jornalista Alan dos Santos, que a imprensa insiste em chamar de blogueiro. Blogueiro bolsonarista. Pois é. Mas, voltando aqui à nossa história, o Renan, na realidade, ele não foi coragem de colocar esses termos no relatório. E agora quem tem que dar explicação é o próprio Renan, ele tem a obrigação de fazer isso, né? E aí, eu digo para você, o Augusto Nunes tem toda a razão. Essa CPI realmente é uma peça de ficção, eu diria até de fricção, porque vai gerar muito atrito aí. Agora, temos duas etapas para aguardar. A primeira é a votação no plenário do Senado na semana que vem. E, uma vez aprovado no plenário, é o que diz o Procurador-Geral da República a respeito, né? Vamos ver o que nosso amigo diz sobre o caso, como ele se pronuncia. Pois é. Só que a gente não pode deixar de falar dos indiciados, né, por essa CPI, né? E aí a gente entra no nosso segundo assunto. Vamos ver quem a CPI teve o propósito de atingir, né, com todo esse palavrório aí, vazio de conteúdo e de verdade. Como a gente adiantou no início do programa, foram 68 indiciados, sendo 2 empresas e 66 pessoas, eu diria, escolhidas a dedo, e podem vir mais 9 por aí. Pois é, Renan, Renan, não botou meu nome nesse negócio, não. Pois bote aí, arretado. Bote Marcelo Cardoso, invente alguma coisa para me acusar, cabra. A gente perde até a calma, né? Pois é, um caminhão de gente, cara, ficou de fora. Cadê envolvidos como Carlos Gabas, Luiz Henrique Mandetta, governadores do Nordeste, o ex-governador fluminense Wilson Witzel, afastado por impeachment, prefeitos como o de Araraquara, o Edinho, e outros tantos, cara, que tiveram participação comprovada ou em malversação do dinheiro público, ou na preconização de medidas sanitárias desastrosas, ou tirânicas até, em ambas. Cadê vocês? Sequer foram investigados, ninguém cogitou, ou por outra, o bloco do governo cogitou, mas sugestões não foram aceitas, né? Pois é, rapaz. Mas vamos então aí aos contemplados, né? O que é que o baú aí da infelicidade vai dar de presente para cada um deles, Lombardi? Oi, certamente não será um Volkswagen zerinho da Vila Maria Veículos, Silvio. Aí, pois é. Galhofas à parte, percorrendo a lista, nós vamos encontrar lá na página 1060, se não me falha a memória, primeiríssimo lugar, quem? Raimundo Nonato. Jair Bolsonaro, né? O próprio, como você adivinhou? Você deve ter lido a versão vazada às vésperas da sessão para o Globo. Que aberração. Não vale, pô. Ao presidente, rapaz, são imputadas 9 acusações. 9 acusações. Do Código Penal são 7. Artigos 267, epidemia com resultado de morte. 268, infração de medida sanitária preventiva, relacionada certamente à questão do não uso de máscara. 283, charlatanismo. Aí que eu falei, ele não ouviu o corpo médico da TV Globo. 286, incitação ao crime, isso aparece várias vezes para vários dos indiciados. 298, falsificação de documento particular. 315, emprego irregular de verbas públicas, provavelmente aí relacionado à demanda da produção dos tais remédios proibidos pelo Laboratório Químico Farmacêutico do Exército. E ainda 319, prevaricação. Isso seria aí um crime doloso, ou seja, intencional, nesse caso, o de omitir-se diante de suas responsabilidades. Isso só para o Bolsonaro, para começar a lista. Agora, eu digo o seguinte para você, né?
Código Penal, os nossos senadores certamente conhecem muito bem, né? Ou por experiência própria, eu diria. Mas tem mais. Dentre os crimes contra a humanidade previstos pelo Tratado de Roma, aparecem extermínio, perseguição e outros atos desumanos. Eu estou falando ainda do Bolsonaro. Mais dois artigos da lei que definem os crimes de responsabilidade relativos à violação de garantias individuais e direitos sociais. Por fim, crime de atuação de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Tudo muito pomposo. Rapaz, os internos das penitenciárias aí de segurança máxima devem ser verdadeiros anjos perto de um crápula como esse Bolsonaro, você não acha? Pois sim, exemplos de extrema candura. Há nas distantes presidentes Epitácio, Venceslau e Prudente. Mas tem ministro na lista, né, Marcelo? Como não? Da saúde, o atual, Marcelo Queiroga, e um ex, o Eduardo Pazuello. Ambos por epidemia com resultado de morte, prevaricação. Sobrando para o general Pazuello ainda, emprego irregular de verbas públicas, comunicação falsa de crime, e mais os tais crimes contra a humanidade, do Tratado de Roma, blá, 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 nas modalidades de extermínio, perseguição e outros atos desumanos. E o Mutreta do espere ter falta de ar para procurar o hospital, nada, né? Não, esse não foi premiado, ficou de fora. Mas teve o Onyx Lorenzoni, o ex da Cidadania, ex-ministro da Cidadania, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, por incitação ao crime, e esses aí do Tratado de Roma. Teve Ernesto Araújo, ex das Relações Exteriores, por epidemia com resultado de morte e incitação ao crime. Teve Wagner Rosário, ministro-chefe da Controladoria Geral da União, por prevaricação. E, veja só, Walter Braga Neto, ministro da Defesa, acusado de epidemia com resultado de morte. Rapaz, eu vi que os três filhos do presidente, o Flávio Bolsonaro, senador eleito pelo estado do Rio, o Eduardo Bolsonaro, deputado federal por São Paulo, e o Carlos, que é vereador pelo Rio de Janeiro, também foram indiciados com as deputadas federais Bia Kicis, PSL, do Distrito Federal, e Carla Zambelli, do PSL de São Paulo. Todos por incitação ao crime. Pacote fechadíssimo contra os apoiadores do presidente, né? E tem mais deputado federal nesse rolo aí, né, Marcelo? Tem. Ricardo Barros, do PP do Paraná, por incitação ao crime, advocacia administrativa, ainda formação de organização criminosa e improbidade administrativa. Carlos Jordi, do PSL daqui do estado do Rio, por incitação ao crime. Osmar Terra, do MDB gaúcho, é médico por epidemia com resultado de morte e incitação ao crime. Aliás, falando em médicos, cara, até o presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Luiz de Brito Ribeiro, foi em curso no crime de epidemia com resultado de morte. Além da doutora Nise Yamaguchi, destratada vergonhosamente pelos três patetas e pelo senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, indiciada em todas as letras, está escrito no relatório, como participante do imaginário gabinete paralelo. Gabinete, por sinal, que foram arrolados também Arthur Weintraub, ex-assessor da presidência da República, o empresário Carlos Wizard, o biólogo Paulo Zanotto e o médico Luciano Azevedo. Mas a lista não para. Consta do rol de indiciados na CPI do circo ainda, a doutora Maíra Pinheiro, você se lembra dela, daquele depoimento também, outra que foi destratada junto com a Nise Yamaguchi. Ela era secretária, não sei se ainda é, né, de Gestão do Trabalho e de Educação na Saúde. Também foi utilizado no plenário, como nós lembramos. Tem também o Fábio Van Garten, né, ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação, a SECOM, por prevaricação e advocacia administrativa. Tem o Felipe Martins, assessor especial para assuntos internacionais do presidente da República. E entrou nessa aí até o ex-deputado Roberto Jefferson, como já era esperado. Quer dizer, no time dos blogueiros, como tem sido tratados os jornalistas conservadores, a gente tem aí o Alan dos Santos,
alvo de pedido aí, como a gente já falou, de extradição para fins de prisão preventiva, que foi determinado aí pelo iluminado, iluministro Alexandre de Moraes, na quinta-feira, ontem, né? O Paulo de Oliveira Enéas, descrito como escritor do site bolsonarista Crítica Nacional, Bernardo Custer, diretor do jornal Brasil Sem Medo, Oswaldo Eustáquio, olha ele aí de novo, e Leandro Ruschel, todos suspeitos de disseminarem fake news indiciados por incitação ao crime. Olha, Marcelo, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que o sujeito que é acusado por Renan Calheiros desses crimes deve se sentir honrado, né? Porque com o prontuário que esse cara tem, o cara que faz um negócio desse tinha que sair dali da CPI direto para a cadeia, né? Por isso que eu comentei no início aí que, cadê meu nome? Me inclui também nessa, me inclui nisso aí. Né? É uma honra participar de um relatório desse. Né? O próprio Gustavo Gaia falou disso. Tem também, claro, a figura mais emblemática da CPI, o empresário Luciano Hang. Chama o VAR! Chama o VAR! Ela foi brilhante, foi a melhor do Brasil. Suspeito de disseminar fake news e acusado de incitação ao crime. Agora, constam também 11 médicos do corpo profissional e da direção da Prevent Senior, que, inclusive, ficou notório que querem abalar a estrutura da empresa, né? Estão fazendo um assassinato de reputação em larga escala da Prevent Senior. E tem ainda 12 pessoas ligadas a 3 outras empresas. 5 a Davat, 3 a Precisa, 4 a VTC Log. Essas 2 últimas, Precisa e VTC Log, são as 2 empresas que aparecem listadas, são as 2 últimas da lista, né? Ambas acusadas de lesivo à administração pública. Ufa, é só isso tudo? Pois é, rapaz. Você vê o seguinte, né? É uma aberração. E será possível que no Brasil hoje, rapaz, não tem ninguém para poder botar um freio nessas aberrações? Você vê que a omissão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que não vai jamais colocar em votação nenhum pedido de impeachment de ministro do STF, é o único que teria condições isso, né? de tocar isso para frente, né? Então, a gente leva um certo balde de água fria porque vê essas narrativas falsas, esses rompantes aí de gente frustrada, ultrapassada. Você pega o Omar Aziz, rapaz, que ele é uma aberração em forma de gente, né? E ainda vem querer dar lição de moral em gente séria. Um sujeito aborto mal sucedido. Você falou anteriormente, não pode nem sair do país porque está com passaporte retido. Isso é uma vergonha, é revoltante, cara, é revoltante. Ainda vem como último fato aí dessas últimas horas, né, a questão da interferência do Alexandre de Moraes exigindo a deportação do Bruno Santos para que seja colocado em prisão preventiva sob a acusação de milícia digital. Aí você vê, quer dizer, a imprensa noticiando isso, basicamente com um sorriso na cara, os jornalistas com gosto de sangue na boca, como se eles não fossem colegas dele, como se eles não antevissem, por exemplo, a possibilidade de que no futuro esses caras da grande mídia hoje podem vir a ser os perseguidos pelos mesmos ministros que estão perseguindo os jornalistas conservadores de hoje. Quer dizer, não, a imprensa já deixou de existir no Brasil, imprensa séria. Espírito de porco, quem tem é o Supremo. Isso aí não vale nada, rapaz. Não, isso aí que a imprensa, do jeito que as redações dos jornais, eu já disse isso, já escrevi algumas vezes, são verdadeiros bordéis, cara. O pessoal se vende para quem paga mais. E, pelo visto, quem está pagando mais é quem está dirigindo o noticiário da forma como está hoje em dia. Eu não vejo mais esses canais de televisão grandes. Estou na expectativa de entrar o novo canal, Jovem Pan, agora dia 27, para ver se realmente, pelo que a gente tem de histórico deles e da forma como eles enxergam o mundo, seja um contraponto. Esperou-se isso da CNN no passado e foi um desastre, não aconteceu nada do que se pensava. Logo de pronto eles disseram que vieram. Agora, a nossa esperança é essa, quer dizer, alguém tem que ter voz ativa, enfim, não apenas os jornalistas conservadores que têm
nem sempre menos poder de penetração, porque, na verdade, eles têm, às vezes, muito mais visibilidade do que certos jornais, certas revistas que estão aí no mundo digital. Mas o prestígio, quer dizer, é preciso retomar essa coisa do prestígio no sentido de fazer valer a verdade dos fatos, que deveria ser o espírito do trabalho jornalístico. E não é isso que a gente está vendo, por nenhum aspecto. Principalmente nesse negócio da CPI, que os jornalistas sabem que tudo isso que está sendo colocado ali é falácia, são pessoas abomináveis, são aberrações, como você insistiu várias vezes em falar aqui, são pessoas que essa mesma imprensa cansou-se de criticar, com razão, por certas coisas que ela via fazendo, criticar, e hoje não são capazes, não têm coragem de chegar, contrapor um argumento. Mas, ministro, mas, senador, mas espera aí, é isso mesmo? O senhor tem noção do que o senhor está escrevendo aí, do que o senhor está falando? O senhor tem noção das consequências que isso pode ter no futuro para vocês? Pô. Uma das consequências que eu espero que tenha no ano que vem, nas eleições, esses caras não voltarem. Aqueles que estão terminando o mandato não sejam reconduzidos. E que o povo tenha o mínimo de vergonha na cara para isso acontecer. Mas a questão, Marcelo, das eleições é a seguinte, né? O povo até pode ter a intenção de votar em outros candidatos. Acontece o seguinte, hoje os partidos dominam e, na realidade, a população elege no máximo 30% dos candidatos do centro eleitoral, né? Federal, né? E aí, cara, aqueles caras que estão aí bem articulados com as cúpulas partidárias, tem lá os nomes na lista e aquele sujeito que recebeu milhares de votos não tem os votos para ele, tem os votos para o partido, e o partido vai decidir para quem vai distribuí-los, né? Então, isso também não vai acontecer no Senado, que já é um bom sinal. Isso não acontece são menos. Mas para deputado a gente ainda vai conviver muito tempo se não fizermos aí uma reforma política. Puxadores de voto. Esse tipo de manobra, né? Mas olha, eu diria que pelo horário, hoje basta, né? Mas está na nossa hora, né? Valeu a companhia. Valeu a companhia de todo mundo que acompanhou a gente aqui. A gente agora vai ter tempo para destrinchar, né? Porque a gente fez um apanhado assim muito superficial, porque o relatório tem mais de 1000 páginas, então a gente tem que ler com calma. É quase um livro, é mais do que um livro, muitas vezes. Um livro pornográfico. Eu espero que todos tenham aí um ótimo fim de semana, no dia 29, semana que vem. A gente está de volta, chegando já perto do Natal, né, Marcelo? O ano passou voando, né? Já é Natal, quase, não somente na Líder Magazine. Grande abraço para você, Marcelo, um abraço para você que ficou com a gente aí. Você também, Marcelo Campos, um abraço. A gente se vê de novo na semana que vem. Mais um Dose Dupla. Tchau, gente. Tchau.